Irmãos, antes de começarmos, eu só peço que vocês se inscrevam no meu canal. É muito rapidinho, só clicar aqui no botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, ativa esse sininho aí e depois você seleciona a opção todas, para você não perder nenhum vídeo que eu colocar. Agora eu vou ungir as minhas mãos com o óleo da unção e eu quero que você feche os seus olhos, que eu vou ungir você. Ainda que à distância, eu creio que o enfermo será curado, o doente, aquele que estava afastado, vai voltar hoje para a presença do Pai. Amém? Abra o seu coração e clame a Ele. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa. Eu te agradeço por este momento de fé e de oração. Pai, eu coloco diante de Ti a vida deste irmão e desta irmã. Essas pessoas, meu Deus, que estão aqui orando comigo. Essas pessoas que muitas vezes estão desanimadas, cansadas da batalha, muitas vezes cedendo ao pecado porque estão frustradas, se sentem mal amadas no casamento. Oh, meu Deus, quantas pessoas agora estão tristes porque não são reconhecidas, valorizadas dentro de casa. E aí então elas ficam pensando no pecado, pensando em maneiras de aliviar esse sofrimento. Mas Senhor, eu te peço aqui agora, não nos deixe cair em tentação. Assim como Moisés, ele poderia ter desfrutado daquilo que é mais fácil, ele poderia ter preferido o caminho do pecado, que é muito mais prazeroso, mas ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Ó Senhor, como é bom, meu Pai, andar nos teus caminhos, mesmo quando a gente está no deserto, mesmo quando a gente chora, é ali que a gente sente a verdadeira paz que só o Senhor pode dar. E por isso eu estendo as minhas mãos agora, Senhor, e eu te peço, libera a paz. Dê-nos a paz, Senhor, sobre cada um que está me ouvindo agora. Ó Senhor Jesus, eu te peço, cura, Senhor, as feridas emocionais, feridas da alma. Ó Senhor Jesus, tira com a mão toda dor. Essa menina que largou do namorado, esse rapaz que caiu em pornografia, caiu na prostituição e agora se sente a pessoa mais suja do mundo. Jesus, limpa esse coração agora. Liberta, Jesus, essa mulher que muitas vezes está presa em conversas no WhatsApp, muitas vezes se envolvendo com homens casados. Pai, tem misericórdia, Senhor. Oh, meu Deus, eu te peço, santifica o teu povo hoje, santifica-nos, ó Deus. Oh, meu Deus, liberta essa adolescente que muitas vezes é rebelde dentro de casa, não obedece os pais. A tua palavra diz que devemos honrar pai e mãe para que se prolonguem os nossos dias sobre a terra. Senhor, nos ajude a sermos seguidores verdadeiros de Cristo. E neste momento eu oro também pelos enfermos no corpo físico, pessoas que estão acamadas, doentes, com diagnóstico médico negativo, pessimista. Jesus, eu te peço agora, coloca a tua mão, tu és o médico dos médicos, cura essa pessoa, Senhor. Cura, meu Pai, vai passando a mão, Jesus, da cabeça à planta dos pés. Acampa os teus anjos, envia os teus anjos ministrando a cura. Faça, Jesus, a cirurgia. Se for preciso, coloca a mão sobre o médico. Unge, Senhor Jesus, cada um desses profissionais que vão operar essa pessoa. Faz o teu milagre, Jesus. E desde já nós te agradecemos e te pedimos. Escreve o nosso nome no livro da vida. Salva-nos, Jesus. Liberta-nos, ó Pai, de todo mal, de toda opressão. E que o Senhor nos dê a paz, hoje e sempre. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo de número 1, que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de dia e de noite. E é exatamente o que a gente tem feito aqui. É por isso que nós temos sido bem-aventurados. Nós temos sido pessoas felizes de verdade. Eu sei que talvez você está aí e você ainda não teve uma transformação, mas abra o seu coração. Deixe de lado o preconceito. Aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando apenas de Jesus, que é o Filho de Deus que pisou nessa terra, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E agora Jesus está vivo. Olha, irmãos, todos os outros líderes de religiões, de pessoas importantes, todas elas morreram. E lá no túmulo delas está escrito que elas morreram dia tal, mas ninguém achou o túmulo de Jesus, ninguém achou o corpo dele, justamente porque Jesus ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar, porque depois dele, todo aquele que crê, todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, vai morar no céu com ele. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Amém? Irmãos, a minha vida mudou depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu era uma pessoa assim, que tinha um vazio enorme no peito. Eu sempre conto aqui o meu testemunho para edificar a vida de vocês. Então, se Jesus me deu um sentido, um propósito na vida, eu quero é que vocês também vivam isso, experimentem da mesma alegria, da mesma paz, da mesma presença. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês um versículo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha só o que Jesus falou, olha que interessante. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Irmãos, aqui Jesus está falando para os discípulos. Olha o que é interessante, ele falou, vocês são o sal da terra. Irmãos, a gente sabe que na hora de temperar uma comida, um pouquinho de sal ali, já faz toda a diferença. Não é verdade? Uma comida sem sal é sem graça, não tem vida, não tem cor. Da mesma forma, irmãos, nós somos o sal da terra. Nós somos aqueles que temperamos o mundo. Da mesma forma, o sal, antigamente, ele servia para não deixar uma carne apodrecer. Da mesma forma, o mundo apodreceria no pecado se não fosse a igreja do Senhor implantada nessa terra. Se não fosse eu, você, que seguimos Jesus verdadeiramente, dando exemplo para as pessoas, vivendo na luz, caminhando na luz e mostrando o caminho para as pessoas, e o caminho é Jesus. Amém? Mas se a gente perder o nosso testemunho, a nossa transformação de vida e a gente simplesmente começar a viver igualzinho às outras pessoas, aí Jesus está falando, o sal perdeu o seu sabor. Não existe mais razão para esse sal continuar aí. Ele vai ser jogado fora e pisado por aqueles que passam, porque já não serve para mais nada. Irmãos, o cristão, ele tem que entender que quando ele entregou a vida para Jesus, ele nasceu de novo. E a Bíblia diz em João 5,17 que agora todas as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem que ser uma nova mentalidade, um novo coração. Agora nós devemos viver não para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Amém? Nós devemos viver para o reino de Deus. E por isso, irmãos, quando alguém se desvia, sabe o que acontece? Ela é humilhada pelas pessoas. As pessoas pisam, as pessoas humilham, porque o próprio inimigo usa as pessoas, sabe, para nos desencorajar. Eu sei que você aqui hoje talvez está me ouvindo e você se afastou dos caminhos do Senhor e agora você tem uma dificuldade enorme para voltar, porque às vezes o seu esposo não quer que você vá para a igreja, a sua esposa. Irmãos, isso é muito triste, mas ao mesmo tempo você tem que entender que você errou e é você quem deve voltar para os braços do Pai. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele contou que o pai ficou esperando. O pai tinha muita saudade, amava o filho, mas ele deu a liberdade para o filho. E é somente quando o filho decidiu voltar, é que o pai foi correndo abraçá-lo, mas a decisão partiu do filho. O pai não foi em busca do filho. Entendeu, irmãos? Então, nós precisamos entender que nós devemos viver em santidade, em obediência a Deus. É isso que traz o sabor para a nossa vida e para as pessoas à nossa volta. Sabe, as pessoas que estão à sua volta aí, elas criticam você, elas zombam de você, da sua fé. Mas, irmãos, no fundo, vamos falar a verdade aqui, essas pessoas queriam ser que nem nós. Elas queriam ter a mesma fé que nós temos, a vida reta, a vida abençoada, a família que nós temos. Irmãos, é por isso que o sal não pode perder o sabor. O cristão sem santidade é uma tragédia. É uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento. Presta atenção, o cristão, quando ele se desvia, ele afasta não somente a sua vida de Deus, mas os outros também. Ele se torna uma pedra de tropeço e as pessoas começam a dizer, por isso que eu não me converto, por isso que eu não mudo de vida. Olha lá o fulano, ele fala tanto de Deus, chega em casa, bate na esposa. Ele fala tanto de Deus, mas fica aí envolvido com prostituição, tanta coisa errada, com roubalheira, mentira, fofoca. Irmãos, o sal não pode perder o sabor. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração e escreva aqui embaixo que eu já vou continuar essa mensagem. Escreva aqui, Deus, eu quero ser luz neste mundo. Ou então, Deus, me usa nessa geração. Escreva aqui, isso vai incentivar outras pessoas, tá certo? Irmãos, aí eu estava lembrando, de um homem, que esse homem realmente, ele se converteu de verdade. Sabe quando a gente olha muitas vezes os famosos, celebridades da nossa época, que dizem que converteu, mas ele continua fazendo shows, eles não querem perder o cachê, é claro, eles continuam
vestindo roupas indecentes, continuam no meio onde já não cabe mais, não combina mais que eles estejam ali, sabe? É claro que nós não devemos nos afastar totalmente das pessoas que a gente ama, que estão ao nosso lado, mas a partir do momento que a gente perceber que aquilo não está sendo benéfico mais, você prega, as pessoas não querem ouvir, aí então você tem que parar de jogar pérolas aos porcos, você tem que seguir em frente, e quem quiser te acompanhar, que esteja do seu lado, tá bom? Às vezes vai ser necessário sim você romper com amizades. Mas eu estava falando aqui das celebridades, né? Às vezes a gente tem dificuldade de acreditar que a pessoa se arrependeu, se converteu, porque ela não dá frutos, ela não demonstra. Mas tem um homem na Bíblia que esse homem, ele tinha tudo para desfrutar dos prazeres deste mundo. E esse homem é Moisés. A Bíblia fala que Moisés, ele cresceu no reino do Egito, era o reino mais poderoso da época. Era um homem cheio de poder, de palavras, um homem muito sábio, muito inteligente. E não somente isso, ele tinha as riquezas do Egito ao seu dispor. Moisés, como ele cresceu como filho de Faraó, o que aconteceu? Ele tinha as mulheres que ele queria, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, poder, todo mundo admirava ele. Só que, irmãos, quando ele descobriu que na verdade ele era um hebreu, ele fazia parte do povo de Deus, ele então decidiu estar do lado dos crentes, vamos assim dizer. Ele escolheu estar do lado dos judeus na época, dos hebreus, mas trazendo para a nossa realidade aqui hoje, nós também precisamos fazer a nossa escolha. Eu tomei a decisão, eu vou andar com cristãos de verdade, eu vou andar com crente, pode chamar do que você quiser, eu vou andar com seguidores de Jesus, eu não vou andar com qualquer pessoa, foi uma escolha que eu fiz. Por quê? Eu percebi que muitas pessoas, mesmo estando na igreja, irmãos, ainda tinham um linguajar indecente, muitas piadinhas promíscuas, de mau gosto. A Bíblia diz, né, o próprio Jesus disse que as palavras, elas revelam o que está no nosso coração. Se você quer conhecer uma pessoa, procure ouvir o que aquela pessoa diz, aquilo que sai da boca dela. Sabe, irmãos, e aí eu fui ficando triste, vendo muitos jovens da igreja, muitas pessoas que estão na igreja ali, mas queriam as coisas do mundo. E como eu tinha acabado de chegar do mundo, eu tomei uma decisão. Eu vou andar somente com aqueles que são de oração, que gostam de ler a Bíblia, pessoas que andam realmente com Deus e dão um bom testemunho. Esse é o principal. Não adianta só orar, não adianta ler Bíblia, tem que praticar o que aprendeu. E aí então, eu tomei essa decisão de estar do lado daqueles que vão caminhar com Jesus. Eu espero que você faça isso também. Eu só vou ler para você aqui e nós já vamos orar em seguida. Olha o que está escrito, Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 26. Olha o que diz. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus do que aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Ele considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a sua grande recompensa. Amém? Será que você consegue tomar essa decisão hoje? Você tem coragem de abrir mão do pecado, abrir mão desses contatinhos que você tem no seu celular para seguir Jesus? Irmãos, tem pessoas que elas, talvez não é pecado você conversar com elas, mas aquilo não vai agregar em nada. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, no capítulo seguinte desse versículo aqui, está escrito assim, ó, que nós devemos abrir mão não somente do pecado, mas também dos embaraços dessa vida, porque senão nós não vamos conseguir cumprir o chamado de Deus, o propósito que Ele tem para nós. Então, resumindo toda a história, irmãos, eu lembro que eu te falei lá no começo que eu ia revelar o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é você andar em santidade, é você andar em obediência. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para a imundícia, para a podridão do pecado, mas Deus nos chamou para a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Se você quer ver Deus agindo na sua vida, na sua história, no seu dia a dia, ande em santidade. Seja fiel no seu casamento, pare de mentir, pare de ficar fazendo fofoca, pare de se alegrar com a desgraça dos outros, pare de invejar a prosperidade dos outros, pare de ficar se comparando. Vamos nos santificar, irmãos, porque a Bíblia diz que se nós nos santificarmos, o Senhor fará maravilhas em nossas vidas. Amém? Aqui nós vemos o exemplo de Moisés. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que ficar praticando o pecado, usufruindo de uma vida passageira nesse pecado, uma vida que passa logo. Irmãos, quando eu olho essas celebridades, não só isso,
pessoas que estão atoladas no pecado, eu fico pensando, olha, essa pessoa ela tá desfrutando de coisa boa nesse mundo, porque o pecado é prazeroso, é bom, não é verdade? Se não fosse bom, irmãos, não tinha crente desviado. O pecado é saboroso, é prazeroso, mas depois dá uma dor de barriga, irmãos. Depois o pecado, olha, ele causa uma dor, um sofrimento, uma culpa. Irmãos, aí é só Jesus, só a graça dele para nos lavar, para nos purificar. Então, fora isso, irmãos, a pessoa que vive na prática do pecado, ela causa destruição para a sua própria vida. E o que dirá da vida eterna? Nós precisamos nos santificar, irmãos. A salvação é pela graça, é por meio da fé, mas é necessário que nós vivamos como seguidores de Cristo, andando nos caminhos dele. Amém? Glória a Deus, você entendeu essa mensagem? Eu peço então que você agora vai fechar os seus olhos e no final dessa oração, compartilhe quantas pessoas precisam ouvir essa palavra hoje e Deus conta com a sua ajuda. Eu sei que eu sozinho não vou dar conta de pregar para tantas pessoas, mas você pode compartilhar esta oração e Deus vai te usar na vida dos seus parentes, seus familiares, tá bom? E quando você compartilhar, escreva uma mensagenzinha no WhatsApp. Olha, Deus tocou no meu coração para você ouvir essa oração hoje. Aleluia.